volta para a nossa segunda aula. Continuaremos com o tema Direitos e Garantias Constitucionais. Os incisos 10 a 12 do artigo 5º asseguram a intimidade da pessoa, mas nenhum direito é absoluto. Existem limites para ele. Vamos à sua leitura. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, olhem aqui um limite, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Temos aqui um limite também. Nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Uma outra limitação que existe a respeito do sigilo das correspondências está no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, e 139, inciso 3, que é quando o Estado decreta estado de defesa ou estado de sítio. A respeito da inviolabilidade da casa, eu gostaria de tecer alguns comentários. O dispositivo fala: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador. O termo casa deve ser entendido sob o sentido mais amplo do que o domicílio da pessoa. Ele é também o ambiente de trabalho. Temos algumas situações que permitem o acesso à casa de uma pessoa, que são em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda em razão de ordem judicial. Nos primeiros casos, a pessoa que está do lado de fora da residência percebe um perigo dentro dela, seja o cometimento de um crime ou um acidente. E aí ela poderá entrar na residência para prestar socorro. É claro que no caso de cometimento de um crime, o ideal é que ela acione a polícia militar informando o ocorrido. Se ela entra na casa, é possível que se torne uma vítima também. A outra hipótese, que é a ordem judicial, a única ressalva que nós temos é que esta ordem seja cumprida durante o dia. Durante o dia, a doutrina estabeleceu o horário de 6 às 18 horas. Vocês devem ter acompanhado aquelas operações policiais de busca e apreensão de alguns políticos. O que os agentes e oficiais fazem? De posse do mandato, mas impedidos de entrar durante a noite ou com receio de fugas ou outras situações que dificultem o cumprimento do mandato, eles passam a noite no lado de fora da residência. E assim que amanhece, eles entram em ação e efetuam as prisões. Os incisos 14 e 33 asseguram o direito à informação. Em alguns casos, é necessário resguardar o sigilo da fonte, em razão do exercício profissional. Eu gostaria de dar destaque ao inciso 33. Segundo ele, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Então, caso uma pessoa seja privada de receber de um órgão público informações de seu interesse ou de interesse coletivo, ela poderá acionar o judiciário através de um remédio constitucional denominado habeas data. O inciso 16 trata do direito de reunião, que é o que nós chamamos de manifestação. Deve-se observar apenas alguns requisitos para esta reunião. Ela tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, ou seja, para quem quiser participar. Não podem frustrar uma outra reunião já marcada para aquele mesmo local.
Não é necessário que o poder público autorize essa reunião, mas é obrigatório que ele seja informado a respeito dela. Este dispositivo tem sua importância na consagração da democracia, porque é uma forma das pessoas expressarem as suas opiniões acerca do que acontece na sociedade. A liberdade de associação está nos incisos 17 a 21. De acordo com estes incisos, as pessoas podem criar associações ou cooperativas, não havendo necessidade de autorização do poder público. Estas associações têm que ter fins lícitos, sendo vedado, portanto, a associação de caráter paramilitar. Eu passarei agora a tecer breves comentários acerca de alguns incisos que tratam de matéria criminal. Segundo o inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Temos aqui o princípio da legalidade, também chamado de reserva legal, porque um ato consumado somente será crime se já houver uma lei dizendo isso. Então, por exemplo, Pedro, todos os dias às 5 da manhã, se dirige ao parque para fazer caminhadas. É editada uma lei proibindo as pessoas de saírem às ruas antes das 6 da manhã. E esta lei já entra em vigor no dia de hoje. É claro que isso é só um caso hipotético, porque nós temos o direito de ir e vir consagrado na Constituição. Pode o policial prender o Pedro, alegando que ontem ele saiu às 5 da manhã? Não pode, porque até ontem não havia uma lei proibindo isso. Agora, vejamos o que diz o inciso seguinte, que é o inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui nós temos uma situação semelhante, que proíbe que uma lei retroaja. Ou seja, naquele caso de Pedro, ele não poderia ser incriminado por sair na rua às 5, porque naquele dia não havia lei proibindo isto. Mas aqui acontece de um modo inverso. Vamos supor que Pedro foi preso porque furtou uma rosa no jardim do vizinho para presentear sua namorada. É editada uma lei que fala o seguinte: se alguém furtar uma rosa, ele não deve responder por crime algum. Neste caso, a lei retroage, porque é benéfica para o Pedro. E o Pedro, então, sai da cadeia. Nós temos aqui o princípio da irretroatividade da lei impégios, porque prejudicial, e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Os incisos 41 a 44 tratam das práticas discriminatórias, dos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia e dos crimes imprescritíveis. Segundo eles, qualquer ato discriminatório que atente contra os direitos e liberdades fundamentais serão punidos pela lei. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Prescreve o artigo 45 que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Isto quer dizer que uma pessoa não pode cumprir pena para outra pessoa. O inciso 46 nos apresenta as diversas espécies de pena. Temos a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a aplicação de multa, a prestação social alternativa, a suspensão ou a interdição de direitos.
Já o inciso 47 proíbe as penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, as penas cruéis e a pena de morte. No caso da pena de morte, nós temos uma exceção, que está no artigo 84, inciso 19. Pessoal, o tema Direitos e Garantias Constitucionais é muito extenso e dá margem para outros temas. É interessante que vocês leiam principalmente o artigo 5º e criem uma rotina de ler de 2 a 3 incisos por dia. Mas não apenas ler. Compreender o conteúdo é muito importante. É um conhecimento que vocês vão aplicar no dia a dia. Nós encerramos aqui a nossa aula. As dúvidas devem ser postadas no fórum. Agradeço a atenção, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.